Colabs, o seu encontro com a tecnologia. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui hoje para gravar o nosso episódio do Colabs, o podcast do Localiza Labs, tá? Eu sou o Paulo, eu estou aqui no time de dados da Localiza faz mais ou menos 4 meses, estou na função de consultor para ajudar o time a organizar seus processos, sua estrutura, para garantir que a gente atinja os nossos objetivos atuais e futuros, tá? Do meu lado aqui eu tenho a Débora. E aí pessoal, eu sou a Débora, sou Data Product Owner aqui na Localiza, trabalho aqui com um time de dados em toda a estruturação, definição dos produtos de dados, né? E hoje a gente está aqui com Patrícia e José, né? Engenheiros e cientistas de dados aqui do nosso time de Analytics. Se apresentem aí, pessoal. Eu sou Patrícia, eu estou na Localiza há mais ou menos 3 anos e meio. Hoje, para a parte de Analytics, eu tenho uma atuação como engenheira de dados e para a parte do Labs, eu tenho uma atuação de governança e administração de dados como um todo, que também abrange a Analytics. Olá, meu nome é José, eu atuo aqui na Localiza tem cerca de 3 anos, eu sou cientista de dados aqui desde então. Acho que a gente pode começar falando como que está organizado, né, o time aqui dentro do Labs. Excelente pergunta, Débora. Eu vou começar puxando ela aqui e depois eu abro para o pessoal falar um pouquinho. Mas basicamente hoje o nosso time atua de uma maneira principalmente centralizada, tá? Então a gente tem o nosso diretor, abaixo do nosso diretor a gente tem uma gerência de ciência de dados e temos algumas coordenações tanto na área de ciência de dados quanto de engenharia de dados, tá? E para garantir uma proximidade maior com as áreas de negócio, o nosso time está dividido em squads, tá? Então, para quem não está familiarizado com o conceito ou com esse método de atuação, basicamente a gente tem times, né, que são completos para conseguirem desenvolver suas atuações, que estão trabalhando próximo dos nossos negócios, como, por exemplo, o aluguel de carros, a venda de carros e tudo mais. Então, essa é a nossa estruturação principal. Temos aqui a Patrícia e o José que participam de algum desses squads. Se vocês puderem complementar, por favor. O meu squad hoje, ele é focado muito para a parte de engenharia, né, para pavimentação das ferramentas e todos os produtos que a gente utiliza dentro de Analytics. E a gente apoia, né, os demais squads, um deles, né, o que o José participa aí nas soluções. Aqui em Ciência de Dados dentro da Localiza, a nossa principal parte é na inteligência de decisões. Então, a gente está querendo tomar cada vez decisões mais inteligentes. Então, tratar os nossos clientes de forma personalizada. Então, a gente personalizar em escala. Entender toda a individualidade daquele cliente, entender a necessidade pessoal daquele cliente e, então, atender ele da melhor forma possível. Diferente do que como normalmente é tomado, que é uma decisão média, como que eu encanto de forma média todos os clientes. A gente está querendo cada vez mais de forma personalizada em escala. Pô, legal. O ponto do José faz bastante sentido e eu fiquei com uma dúvida aqui, que pode ser a dúvida de quem está ouvindo, de o que é a área de Analytics em si, né? Porque a competência, assim, o nome Analytics está muito difundido no mercado, mas o que a gente quer dizer quando a gente está falando Analytics aqui dentro? Com o que essas pessoas trabalham dentro do contexto Localiza? Voltando um pouco aqui, né, dando um pouco de detalhe, igual o José apresentou aí, né? O nosso time, o time do qual eu participo, né? A gente faz muita parte de pavimentação, então, para os outros times poderem trabalhar. O que seria essa pavimentação, né? A gente tem muita coisa, por exemplo, de testes, de ferramentas, de produtos que o próprio time de engenharia possa utilizar, que o próprio time de ciência de dados possa utilizar. A gente vai muito na parte de governança também, da parte de democratização do acesso à informação. Então, toda a organização de como que as ferramentas, os dados, né, serão acessados para as demais áreas da empresa ou também para o próprio acesso da nossa equipe. Então, o meu time é bem focado nessa estruturação do que os demais times de Analytics, né, possam utilizar aí ao longo do desenvolvimento, né? Eu acho também que faz parte, né, do que o time de Analytics faz é exatamente a gente transformar e ajudar nessa transformação da Localiza em uma empresa data-driven, né? A ideia é que a gente seja um time que compartilhe o nosso conhecimento técnico, nossos skills aqui com os times de negócio, na construção, né, desse skill nos times para que eles consigam utilizar a nossa estrutura de dados, que eles consigam utilizar nossos modelos para que as decisões sejam tomadas de uma forma bem mais eficiente.
no fim das contas, né, a cultura data-driven, ela tem que estar, é um ciclo, né? A gente tem que estar sempre ali retroalimentando. E a ideia é que quando a gente atingir um certo nível de maturidade, não só o time de Analytics, mas qualquer outro time dentro da Localiza, consiga, né, dentro dos produtos, estruturar, entender ali a importância do dado naquela captura. A gente tem também, né, além do System Team, que é o time que atende os nossos times no sentido da arquitetura, governança de dados, a gente tem os squads, né, que são focados em engenharia de dados e que trabalham aí nessa captura, nessa gestão, né, dos produtos, dos vários produtos que a gente tem dentro da Localiza, na estruturação disso, na criação de pipelines ali, na estruturação dessa informação para entrega para os modelos e para as áreas de negócio consumirem também no Self-Service Analytics. Pegando um gancho ali no que a Débora falou, eu acho que é muito disso mesmo. Então, a gente não é o time de Analytics só que tem que ver a dor do cliente, não é que a gente está sonhando em casa e dá uma olhada e pensa, nossa, acho que se eu fizesse um modelinho para prever isso aqui, seria excelente. Não, o time da área de negócio também pode olhar, a gente tem que ver o que eles estão pensando, as dores que eles veem do cliente. Eles podem olhar no dado e ver que aquela dor, se aquilo é real, se aquilo não é real, se aquilo é um caso específico, se não é. Por exemplo, se eu vi que numa determinada área tem muita reclamação, o pessoal tem muita contestação que não tem um determinado veículo, eu vou analisar os dados, ou a área de negócio. Então, não é uma coisa específica da ciência de dados. Então, a gente pode analisar o porquê que não tem veículo. Se tem aquele veículo específico que está faltando demanda, a gente vê se ele está esparramado em outras lojas, a gente tem ele. Então, a gente consegue melhorar a distribuição daqueles veículos. Então, isso também é todo um ciclo do projeto também. Porque não é um que já chega pronto para a gente, a análise já feita, mas também não chega 100% cru também. Então, a gente tem que escutar a ponta. Então, quem está ali alugando é quem mais conhece de aluguel. A gente, como área de TI, a gente não está na ponta. Então, a gente tem que escutar as pessoas que estão na ponta. Eles sabem mais das dores dos clientes do que a gente também. Pô, legal, legal. E, então, assim, eu que sou um pouco mais leigo, para ver se eu entendi bem o que vocês colocaram. Então, assim, a área de analytics, além de prover algumas respostas por ela mesma, ela busca muito a promoção de autonomia, né, das outras pessoas do negócio, das outras pessoas da companhia, para que elas também possam atingir o seu potencial e conseguir as respostas que elas precisam, né? E aí eu fiquei com uma dúvida que é o seguinte: desde quando a Localiza despertou para essa competência do Analytics? Assim, qual que é o histórico disso? Desde sempre a gente tem esse time, essa busca, igual a Patrícia falou, pela organização dos dados, estruturação, autonomia, ou isso é alguma coisa mais recente? Você pode contar um pouquinho, Patrícia, dessa história? Posso. A gente começou, né, nessa jornada aí de dados, né, desde 2015 aproximadamente, que a gente tem trabalhado, estruturado, né? Na época a gente não tinha o time Analytics, por exemplo, segregado em tribo, em squads, né? A gente não era tribo, não tinha essa divisão de squads. Então, ao longo do tempo aí, a gente tem feito essas organizações, né? Da melhor forma de se trabalhar para a gente entregar o dado da melhor forma possível, seja para a área de negócio ou para o próprio time, né? Então, ao longo do tempo aí, a gente teve alguns projetos, né, que a gente trabalhava muito focado em projeto. Então, a gente não tinha toda essa agilidade, né, do trabalho. A gente tinha muito uma estruturação de projeto, uma definição, propor o que ia ser feito ao longo do ano, ao longo de 6 meses. Então, a gente trabalhava muito naquela ideia para entregar. E, às vezes, né, dentro desse processo aí, que já trabalhou com projeto, sabe bem que quando vai entregar, a gente já não tem toda aquela definição como a gente fez no início. Então, a agilidade veio muito para ajudar nisso aí, porque a gente não fica 3 meses definindo o que vai ser feito, né? A gente já tem uma agilidade maior de testar aqueles conceitos, tudo que foi pensado. Então, quando eu entrei, foi bem no inicinho da transformação digital que a gente teve. Então, eu participei bem dessas divisões, de todos os planejamentos que a gente foi fazendo, né?
E como um gancho aí, a gente puxou bem a parte do Self-Service Analytics, que é realmente para prover para as áreas de negócio um maior acesso àquele dado, né? Porque na época, quando a gente tinha de projeto, a gente tinha muito assim, eu estou guardando a área de Analytics me entregar aquilo ali para ver se aquilo vai me dar o resultado o esperado. Então, com agilidade aí, a gente prova junto com a área de negócio, tá dentro do esperado, vai ter o valor que a gente vai ter lá na frente. Então, essa agilidade aí que a gente teve na transformação foi bem importante e eu acho que do foco, né, do que eu atuei foi principalmente a parte do Self-Service Analytics para a gente disponibilizar o dado near real-time ali para a área de negócio poder trabalhar e prover e testar, né, as hipóteses que eles tinham ali sem aguardar, às vezes, 6 meses, 1 ano dentro dos projetos, né? Na área de ciência de dados, posterior à entrada e principalmente do nosso diretor, que é o Ângelo, a Localiza começou-se então a ter uma cultura de experimentação de ciência de dados. As próprias áreas de negócio ali, toda a Localiza começou a entender realmente o que a gente pode fazer e o tempo que é demandado para fazer aquilo, porque não é uma coisa imediata, não é uma coisa tão rápida. A gente sabe que tem um risco de oportunidade, porque as oportunidades ela tem um tempo ali de vencimento, digamos assim, mas a gente também tem que ter um tempo, tem que ter metodologia, tem que ter um trabalho bem focado e muito bem rigoroso também, porque se a gente for rápido demais e sem metodologia nenhuma, a gente pode ir até muito rápido, mas não vai chegar em lugar nenhum. Então, isso reforça a cultura de dados que tem que ter dentro da empresa. Todo mundo da empresa tem que entender o que a Analytics pode fazer e como que é feito. Não só a área de Analytics tem que entender, tem que ter esse conhecimento, toda a área, toda a empresa tem que ter esse conhecimento e atender e aceitar como é feito todo o processo, como é feito, porque demanda um certo tempo, sim, não é imediato. Eu acho que seria legal também, né, dando visibilidade, aproveitando que a gente está falando aqui já de produto, falar um pouco de como que funciona, né, o ciclo de vida de um produto de ciência de dados, de engenharia de dados, né, como que isso inicia, como que a gente faz a captura e como que a gente faz essas entregas finais para o usuário até chegar a entregar resultado na ponta. Acho que eu posso falar um pouco, né, pensando aqui da parte de produto, toda essa questão que o José falou é muito importante, né, da gente ter essa comunicação muito próxima, né, com o negócio. Então, todas essas iniciativas, elas não surgem sem estarem alinhadas a um direcionamento estratégico, a ter um problema de dados a ser resolvido dentro das áreas de negócio. Então, toda vez que surgem demandas e necessidades para analytics, elas são voltadas para alguma necessidade que o negócio demanda e que a gente precisa responder com dados. Então, no geral, essas iniciativas elas surgem vindo da área de negócio, a gente entende ali dentro do processo o que a gente consegue ajudar. Eu acredito muito numa jornada, né, de dados, onde a gente inicia lá na estruturação, no entendimento de qual resposta, né, que as áreas precisam ter dentro daquele dado, e em seguida a gente começa a parte de engenharia de dados, a estruturação, a parte de captura, a de definição de tecnologia, né, que entra muito com a parte aqui de arquitetura e governança. Então, a gente entra numa parte de estruturação desse dado para responder determinadas perguntas, né? Isso nem sempre vai virar, né, de fato, um modelo. Isso, muitas das vezes, vai ser respondido só com uma base de dados mesmo, e a área vai conseguir, dentro do que está ali, gerar alguns insights e tomar decisões ali com o dado ali, ou tempo real, ou histórico. Vai depender muito da necessidade, mas acho que isso pode evoluir, né, e virar, assim, um modelo de ciência de dados. Nem sempre essa demanda vai chegar como um modelo a ser construído, mas a maturidade da área com relação ao que ele precisa e a evolução dentro do que aquele dado está respondendo pode sim gerar e virar algum tipo de modelo. Acho que vocês podem falar um pouco mais, né, também da parte de arquitetura, né, de produto, e a parte de ciência de dados também, né, de como que essa demanda vem, a parte de hipóteses e etc. Falando como a Débora falou, acho que a primeira parte que vem é entender essa dor e essa fricção que o cliente tem com a Localiza. Então, o cliente tem uma certa dor, eu quero explicar aquela dor, eu quero entender aquela dor através dos dados, ver se aquilo é um caso pontual ou se aquilo é um caso corriqueiro, ver o que acontece e por que aquilo aconteceu. Então, bem no lado de BI,
Feito isso, a gente pode partir ou não, igual a Débora falou. Tem momentos que a gente acha que é pertinente ter, sim, nesse processo, ter um modelo. Tem momentos que a gente pode achar que não. Simplesmente aquela explicação, aquele entendimento já é suficiente para uma tomada de decisão. Mas a gente quer tomar decisões cada vez mais assertivas, visto que a gente tem decisões que impactam em vários contextos, em vários partes da empresa. Por exemplo, se eu tomo uma decisão de aumentar o preço, isso gera impacto em várias áreas da empresa. Eu posso, então, estar querendo modelar aquilo, então, prever qual que é o cenário mais provável e, então, tomar ações mais assertivas para aquele determinado cenário. E, por último, a gente realmente tenta otimizar aquilo, então. Visto todos os cenários possíveis, visto todas as avaliações, todos os preditivos que eu fiz, qual que é o melhor cenário possível, qual que é o ótimo que eu posso tomar aquela decisão, ótimo, visto tudo isso. E muito do dia a dia aí, né, dos dois times da parte de engenharia e ciência aí, a gente, né, como Systentin, a gente garante muito da organização de como que os dados vão ser trabalhados, muito focado também na parte de LGPD, né, o cuidado com os dados sensíveis que a gente tem dentro da empresa, então cercando aí de que quem realmente pode ter acesso às devidas informações, se a gente precisa usar todas elas. Então, toda a parte de organização, né, de como os dados vão estar, de onde vai estar, de como que vai ser disponibilizado aí dentro dos dois processos, né? Tanto de ciência quanto de engenharia aí, que a Débora explicou. Pô, bem legal. Tem dois pontos que eu achei bem interessante do que vocês falaram, que é justamente esse foco, né? No problema de negócio e talvez essa evolução da maturidade para o Analytics como meio, não como fim, né? Porque assim, tanto faz se a solução final é um modelo ou não é, ou é uma análise descritiva ou não é, o importante é qual o problema a gente está querendo resolver com isso, né? Então isso eu acho que ficou muito claro na fala de vocês e foi bem legal. E aí eu queria aproveitar e também falar um pouco mais daquilo que brilha os olhos, assim, né? Que é um pouco a questão do futuro. Tudo bem que a gente contou um pouco da história, falou um pouco da organização atual, mas aonde a gente quer chegar? O que a gente vê quando a gente olha para o futuro? O que a gente está construindo aqui dentro da Localiza na competência de dados? Então, Paulo, para a gente tentar no nosso cenário futuro, a gente tem que entender o nosso cenário atual para então projetar o que a gente está querendo no futuro. E a gente quer cada vez mais encantar esse cliente e tornar a experiência dele com a Localiza uma experiência individual e encantadora. Então, atualmente, a gente tem vários projetos focados no cliente, como o projeto de churn. A gente está querendo ver se esse cliente vai sair, entender por que ele vai sair e, de forma proativa, cada vez mais encantar esse cliente e tomar decisões que façam que esse cliente fique na Localiza, entender por que ele está saindo, se porque é uma causa financeira, o que eu posso fazer para auxiliar esse cliente, entender se há algum problema com o veículo e cada vez mais auxiliar esse cliente. A gente tem projetos também voltados para o veículo, não deixar o carro parado no pátio, dentre outras coisas, e a gente também tem projetos para todo o ciclo de vida desse veículo dentro da empresa. Então, desde a compra até a desativação desse veículo, qual que é a melhor agência que esse veículo pode ir, que geria a melhor venda para ele. E diz aí, Débora, o que você acha, né, do futuro para a parte de engenharia? Puxando esse gancho do pátio, né, também falando um pouco de sustentabilidade, né, que é um dos nossos pilares, a gente tem também modelos voltados ali para toda essa parte de automação do pátio, de redução de custos ali em lavagem e redução de custos ali no gasto, né, que a gente tem mesmo, para a gente só lavar o que realmente for necessário. Então, a gente tem esse processo ali de otimização das retiradas, para que o cliente não fique aguardando ali muito tempo até que o carro seja disponibilizado, a forma como os carros estão estacionados, né? Então, a gente tem modelos que já estão trabalhando nessa previsão, né, para conseguir que o cliente tenha a melhor experiência ali, com esse foco todo que a gente tem no nosso cliente, né? Que o cliente é a nossa paixão, então o nosso foco é colocar o cliente com a melhor experiência possível dentro da Localiza, e aí os nossos modelos, né, de analytics ajudam nisso. Falando na engenharia de dados, né, a gente, como futuro, né, eu vislumbro que esse skill, né, essa competência de analytics, né, ela seja difundida dentro de toda a companhia, que as nossas decisões, né, desde os produtos, desde quando esses produtos nascem, né, em todo o ciclo de vida e todos os processos de negócio, sejam sustentados por dados. Então,
uma vez que essa competência, né, ela estiver difundida dentro da companhia, a gente consegue sensibilizar os outros times da importância que a gente tem do dado dentro da companhia, e aí, a partir daí, a gente começar a ter produtos de dados cada vez mais assertivos, mais embasados e com uma estrutura de dados que consiga responder às necessidades dos nossos clientes internos, né, que no fim das contas vai impactar a experiência do nosso cliente externo, né? Uma vez que quanto mais a gente conhecer, né, quanto mais dados a gente tiver para conhecer o nosso cliente, mais a experiência do cliente externo vai ser impactada, né, por esses dados. E aí para completar, né, tenta entrega de engenharia e ciência, né, para a gente ter todos esses dados aí, a gente precisa de estruturas mais robustas, né, para um maior armazenamento, né, pensando em data-driven aí, quanto mais dados, mais assertivas, né, as decisões que a gente vai tomar, tanto para engenharia quanto para ciência, mas de forma organizada, né, de forma estruturada, para que a gente consiga utilizar aqueles dados, ter ele o mais rápido possível para a gente ter os tratamentos também mais rápidos, né? Dentro do que a Débora falou, né? Para saber se o carro entrou no pátio, saiu do pátio. Então, algumas coisas já centralizadas de captação daqueles dados da forma mais rápida possível para a gente ter as tomadas de decisões aí, né? Nessa experiência aí do cliente da melhor forma. Legal. Só uma curiosidade que eu fiquei, essa estrutura hoje, ela é on-premise, é cloud, como é que funciona isso? Dentro da Localiza hoje, né, o nosso ambiente é bem híbrido, então a gente tem tanto dados on-premise quanto cloud, a gente trabalha nas multi-clouds, né, nas maiores que a gente tem de mercado, e a gente está expandindo cada vez mais, né? Então, quanto maior, né, o crescimento de dados que a gente vem tendo, né, a gente está buscando as clouds aí com maior expansão para a gente poder ter esses tratamentos o mais rápido possível, né? Bem legal, bem inspirador, assim, tudo isso que a gente quer construir, né? Mas como que funciona a rotina, assim? Como é que é o dia a dia de um engenheiro, de um cientista? Você conta um pouquinho, Patrícia, como é que é o seu dia a dia aqui pra gente? Igual eu comentei, né, o meu squad ele é bem focado hoje, né, para uma pavimentação para os demais squads de Analytics e do Labs como um todo, né. Então, o nosso dia a dia é mais testes de ferramental, do que seria interessante da gente utilizar para ter mais agilidade dentro do trabalho todo, né, igual a Débora comentou, né, tem muita estruturação de como que vai ser feito, de estudo, de como que vai utilizar. Então, a gente trabalha muito nos testes de novas ferramentas, de coisas para tornar esse dia a dia aí um pouco mais ágil, né? Para a gente ter menos tempo preocupando com a tecnologia e mais tempo utilizando a tecnologia para disponibilizar aquele dado da melhor forma, né? Então, o meu dia a dia aí é bem voltado para essa pavimentação, né? Também da parte de governança para a parte do self-service, né? Toda a estruturação de como que vai organizar, de como que as áreas de negócio vão utilizar aquele dado, como que vai ser disponibilizado. Então, a gente tenta também mitigar alguns gargalos, por exemplo, de uma área dependendo da outra, né? Para que quem é responsável por aquilo tenha uma maior autonomia, né? Naquela tomada de decisão ali que ele precisa, sem muita dependência, né? De outras áreas, que ele consiga realmente saber o que ele tem, ter ali na mão e já conseguir ter aquela ação imediata, né? Legal, legal. E você, José, como é que é um dia típico na sua vida Localiza aqui? Em ciências de dados, acho que no dia a dia, assim, o que a gente fica fazendo mais é experimentação e análise dos dados, entender o dado que a gente tem, entender possíveis problemas que esse dado tem, possíveis soluções que a gente pode tomar, fazer experimentos e provar hipóteses daquilo. Então, ver se a teoria e todo o feeling da área de negócio é real, se aquilo é comprovado em dados ou não. Feito isso, a gente também tem a parte toda de modelagem, de rebalanceamento e todo o comum ali, digamos, de ciência de dados, e posteriormente a gente tem realmente a produtização daquele modelo. Então, em qual cloud que aquele modelo vai estar, como é que ele vai ser processado, onde que ele vai escrever seus resultados e como é que a área de negócio vai utilizar aqueles resultados também. Acho que da parte aqui de produto e engenharia de dados, né, é um dia a dia mais diferente ali do System Team, que está focado em sustentar, né, os squads. A gente, com engenharia de dados, a gente está mais focado em atender as áreas de negócio, né, com produtos de analytics. Então, o foco aqui, né, apesar da gente estar, no fim das contas, entregando um resultado para a companhia,
os focos são diferentes, né? Que a gente está focado já no produto e eles estão focados ali na solução que vai agregar para a gente entregar o produto. Então, a gente trabalha muito em entender o que o negócio precisa, né? Com esses problemas de engenharia de dados. Aqui a gente já tem um sinal, né? Uma visualização se isso pode ou não virar um modelo de ciência de dados. Então, enquanto a gente está estruturando isso, né, de acordo com a necessidade que a área de negócio vai apontando, a gente consegue entender se isso pode ou não virar um modelo, e aí a gente passa o bastão, né, para o time de ciência de dados fazer toda essa parte de analisar, de investigar, de provar as hipóteses ali. Mas da nossa parte a gente estrutura as informações, responde perguntas que o negócio precisa ali de imediato, entrega isso no formato que os times de negócio conseguem entender e os times começam a consumir essas informações com o Self-Service Analytics. E aí eles começam a criar os próprios dashboards, as análises, os estudos deles baseados nesses dados. E aí eles vão evoluindo essas análises até chegar no entendimento de evolução desses indicadores. E aí isso é retroalimentado, né? Isso volta para a nossa estrutura e a gente vai fazendo essa evolução contínua dentro do processo de negócio ali. Pô, legal. E assim, parece que é bastante coisa, né? Quais são os conhecimentos que vocês diriam assim que uma pessoa precisa ter para atuar num time como esse? O que vocês entendem que é pré-requisito ou importante no dia a dia desse profissional? Eu acho que dentro de tudo que a gente comentou, né, a gente viu, por exemplo, né, dentro da parte de engenharia tem muita coisa dentro do squad que eu atuo também, tem dentro do squad que a Débora atua. Então, assim, a gente tem uma diversidade de conhecimentos, né? Então, assim, a gente tem o papel de engenharia, mas dentro do papel de engenharia a gente tem diversos conhecimentos, né? Tem alguns que são focados para a parte tecnológica, do que estudar, do que prover ali para aquele ambiente ser sustentável. A gente tem a parte de engenharia, que é muito da análise dos dados, de como que vai provar. Tem a parte de ciência, né, que é uma parte bem estatística, uns conhecimentos diversificados, né, da área. Então, assim, dentro da nossa área, analíticas como um todo, a gente tem, assim, diversos conhecimentos, né? Tem uma parte muito focada na parte de governança, dessa estruturação, de conhecimentos dos dados, da área de negócio mesmo, de como que vai manipular. Então, é bem diverso aí. Na área de ciência de dados, é interessante a pessoa ter pragmatismo, então ver as oportunidades e ver ali o tempo, o time de oportunidades que tem. É importante a pessoa saber método científico e metodologia. É importante a pessoa saber computação, ter uma base interessante de computação e ali de linguagem, falando em linguagem, as linguagens mais utilizadas no mercado é o Python e é o R. É importante a pessoa também ter uma base interessante de SQL e também de estatística. Então, são conhecimentos ali básicos para a pessoa começar ali na área de ciência de dados. Na parte de governança é interessante ter um conhecimento aí de ferramentas de mercado, de modelagem, de catálogo, de toda a estruturação de como o dado vai ficar, né? Da parte de engenharia estrutural, né? É um conhecimento de clouds, né? A gente tem muito ferramental de Airflow, de orquestrador de como que a gente habilita aqueles dados, pipelines de entrega, né? Para deployar ou produtos ou parte de modelos científicos também. SQL também, acho que vai também da parte de engenharia, que isso, né? SQL é vida, né? E aí, Débora, de produto, o que mais tem? Bom, acho que produto, pensando assim, né, num perfil, acho que de produtos de analytics no geral, né, tanto ciência quanto engenharia de dados, acho que tem que ser um profissional que tem facilidade para entender, né, tá junto com o negócio, entendendo. Eu entendo que antigamente a gente tinha um papel de um desenvolvedor muito isolado ali, né, que não tinha muito contato, né, com as áreas de negócio, e acho que essa proximidade facilita muito, né, o entendimento, a entrega de soluções cada vez melhores. Então, esse profissional que tem uma facilidade de se comunicar, de entender, de capturar a essência ali do problema, né, eu não acredito que seja um papel só do PO, né, acho que o dev também, ele deve ter esse papel. Acho que a curiosidade, né, o senso de dono ali, de querer resolver o problema, né, de atacar a solução
como se fosse realmente, eu preciso resolver o problema e vamos resolver, propor várias soluções, não ficar preso em uma tecnologia só, né? Pensar que problemas de dados podem ser resolvidos de várias formas, né? Então não tem uma solução certa, né? Então tem que ser bem dinâmico. Acho que é isso. Não ser acomodado. Né? Isso. Falando em solução, pensar também como é que essa solução vai ser utilizada ali também, né? Porque não simplesmente você ter uma solução ótima, perfeita, que ninguém sabe como usar, que está dentro da sua gaveta e que precisa do seu computador especificamente para rodar ela também. Então você tem que saber como é que você vai produtizar aquilo, como é que aquilo vai rodar, como é que aquilo vai chegar na área de negócio, como é que vai ser realmente utilizado. Porque todo mundo tem que estar com entendimento 100%. Então, se, por exemplo, se você está com um algoritmo que prevê a probabilidade de churn, saber se quanto maior é mais probabilidade ou maior, menor a probabilidade, se aquilo vai ser salvo no banco de dados, se não vai, como é que vai chegar para a área de negócio, como é que aquilo vai ser atualizado, qual que é a taxa de atualização. Para você produtizar um modelo seu também, entender como é que vai ser seu pipeline de produtização, se vai ser um cron job, se não vai, se vai ser uma API, se não vai. Onde é que está todo aquele ferramental também é interessante. Outra dica que eu acho muito interessante para quem está principalmente começando na área de dados, eu diria para pegar a base real mesmo, ir lá buscar uma base do governo pública, buscar alguma base real, não só aquelas basezinhas do Kaggle, porque ela já tem um pré-processamento, ela já tem um tratamento ali. Pegar a base que tem problema, que tem possíveis problemas, pensar numa solução, pegar a base que tem dado faltante, pensar em possíveis, como é que você vai tratar esses dados faltantes também é uma coisa muito interessante para quem está principalmente iniciando na área. Legal, se eu puder contribuir com meus 50 centavos aqui para a discussão, eu acho que é bem interessante isso que vocês colocaram, porque quando a gente fala de trabalhar numa área técnica, a gente normalmente pensa especificamente em linguagens, em hard skills, né, que a gente chama que são necessariamente as competências técnicas, né? Mas de tudo que vocês falaram, a parte de habilidades mais pessoais, de curiosidade, tudo mais, são bem relevantes para o trabalho, tá? Então isso é bem legal e é interessante que você tenha uma noção de onde você quer chegar, né? Porque a gente falou que uma série de conhecimentos, bastante coisa para aprender, mas assim, ninguém nasce completo, né? Então, todo mundo está aí numa trilha de aperfeiçoamento, então é legal você ter um horizonte. Então aqui você teve vários exemplos, você viu que o SQL foi falado múltiplas vezes, a própria questão do Python, e tem diversas plataformas e formas de se aprender hoje, né? E eu acho que esse conhecimento prático que o José ressaltou no final é talvez o que mais é aproveitado dentro da área de dados, assim, sabe? Então, se você puder realmente colocar a mão na massa, testar com bases mais problemáticas, em problemas mais próximos do mundo real, é o que vai te capacitar para discutir e para estar mais atuante aonde quer que você queira seguir carreira, onde quer que você queira se aplicar, sabe? Então, acho que aqui tem um conhecimento bem legal que vocês levantaram, né? E aí, se vocês me permitem, assim, eu queria fazer uma última pergunta. Tem um grande pensador, chamado Little Sundays, que ele diria... Little Sundays, Dominguinhos. Que ele falava, olha, quem tá fora quer entrar e quem tá dentro não sai. E aí, como que a gente ingressa nessa área de dados, sendo que quem tá aqui não quer sair? Como é que vocês diriam que seria, talvez, a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho? Pensando no mercado aí, né, a gente tem diversas vertentes, principalmente dentro de tecnologia, que a gente vê, né, são as mesmas formações, mas caminhos diferentes. Então, a gente tem muito o afunilamento aí para a parte de ciência, de governança, de trabalho como PO, SM, e quando você vê a base, né, o estudo, a formação é realmente voltado para computação, ciência, né, sistemas, e a gente tem esse afunilamento aí dos conhecimentos, né, dentro da Localiza, principalmente, né, na parte de analíticas, né? Todos nós aqui praticamente a mesma formação e cada um com uma vertente, né? Eu fui bem focada no início da minha carreira para a parte de governança, hoje também atuando como engenharia, mas o início foi todo governança e administração de dados. Né? E você, José? Como que é a questão da sua formação? Então, dentro da faculdade, assim, desde o início da faculdade, eu já comecei a gostar da área de otimização, na verdade. Então, eu tentei entrar dentro do laboratório de pesquisa operacional, tentei puxar projetos, mas, dada a minha formação, eu ainda não inicialmente consegui um emprego na área de otimização, então eu fui para a área de programação PHP. Né? A gente não consegue viver sem trabalhar, né? Então, a gente teve que arrumar um trabalho e eu consegui desenvolvedor PHP. Então, na área que eu atuei durante
em torno de 1 ano e meio a 2 anos, até que me foi ofertado, então, uma área para começar como iniciante ali na área de otimização dentro de uma empresa, onde ali eu comecei, então, a ver a área de ciência de dados de outra forma, porque eu era muito focado na parte final de pesquisa operacional. Comecei, então, a ver que antes da otimização tinha alguma outra coisa que fazia antes. Então, tinha alguma previsão para a gente, então, otimizar aquilo. Aí eu comecei a entrar na área, comecei a fazer um mestrado na área, comecei, então, a atuar na área, e desde então eu estou atuando na área de ciência de dados. Muito das oportunidades de mercado, né? Eu iniciei minha carreira como estagiária dentro da área de dados já, e segui a carreira justamente por causa do meu estágio, né? Então, a gente vê aí dentro das trilhas de carreira, principalmente dentro da Localiza também, a gente tem diversas vertentes, né? Quem está vendo aí, está estudando ainda, a gente tem estágio, trainee, a gente tem para englobar tudo. Então, assim, né, não é pensando assim, eu preciso me formar primeiro para poder entrar na Localiza, né? A gente sabe aí que dentro da Localiza aqui a gente tem essa vertente, né, do sangue verde aí para diversas oportunidades. Acho que para mim, dentro da minha carreira, eu comecei também estagiando, né? A formação em computação também foi bem importante. A base técnica de programação é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença, atuando hoje com o que a gente atua. Eu estou PO, mas boa parte da minha carreira trabalhei com BI tradicional, então eu acho que tem muita gente que está hoje na área de dados que veio lá do BI tradicional. Acho que isso, como produto, né, facilita muito eu ter visibilidade dos dados como processos de negócio, né, assim como era focado no BI tradicional. Então, dá para ter uma clareza e uma visão muito mais ampla, né, do que precisa ser feito. E acho que, como engenheiro de dados também, isso ajuda bastante, todo esse background em BI. Depois passei por um tempo por muitas consultorias, então esse trabalho de consultoria acho que ajuda bastante também, porque você acaba diversificando, trabalhando com diversos segmentos, e aí você consegue ter muitos problemas a serem resolvidos. Isso abre um pouco sua cabeça, né, para poder não ficar focado em uma área específica. E agora, como PO, acho que todo esse background, né, facilitou um pouco. Acho que a entrega dos produtos, a forma como esses skills ajudam, né? A gente tem um perfil aqui na Localiza de PO mais técnico, né? Todos os nossos POs aqui de Analytics são bem mais técnicos, então acho que todo esse background de programação, de engenharia, de BI, facilita bastante hoje, né? No dia a dia, como PO e na definição dos produtos aí. Pô, legal. Vou contar um pouquinho também da minha carreira. Eu acho que se você que está ouvindo não tem um background tão técnico assim e quer trabalhar na área de dados, aconteceu comigo, tá? Não perca suas esperanças. Então, basicamente, assim, a minha carreira é uma vertente um pouco diferente. Então, eu comecei no mercado como líder de produção. Então, trabalhei um ano coordenando o time de produção, de manutenção, junto com meus técnicos e tal. Assim, um time excelente. E aí fundei um laboratório de inovação muito baseado em ferramenta no-code, low-code, tá? Então não era nada super tech, um conhecimento de programação muito aprofundado, mas a minha aproximação com a área de dados aconteceu porque, assim, existe ainda um meio do caminho, uma área cinzenta entre a área de negócio e dados, que as pessoas de dados nem sempre têm um conhecimento aprofundado de negócio, as pessoas de negócio nem sempre têm um conhecimento aprofundado de dados. Então, às vezes, uma pessoa que vem do negócio com conhecimento mais aprofundado e tem afinidade com a área de dados, lógico que é importante saber programar, eu ganhei um pouco disso no meu background quando eu formei em engenharia elétrica, tive algumas experiências de programação, então você consegue ocupar uma área ali de apoiar os times a fazer a tradução do que é necessário para como precisa ser feito ou de quais técnicas são envolvidas, tá? Então esse é um pouquinho da minha carreira e aí, bom, enfim, depois desse laboratório eu virei PO, passei um tempinho como PO, e agora eu estou ajudando o time nessa estruturação para garantir os melhores resultados, tá? Então, a mensagem final é assim, não é 100% tech, não perca fé, queremos você também, tá bom? Eu acho que eram essas as perguntas, né? Assim, o bate-papo que a gente queria trazer para vocês aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Da nossa discussão. Alguém tem alguma palavra final que quer deixar aí para quem ouviu a gente até aqui? Acho que tem um ponto que eu quero falar.
Que na verdade, assim, eu sei que muitas mulheres às vezes têm um pouco de receio de vir atuar na área de tecnologia, mas isso tem mudado, né? Acho que tem vindo muitas mulheres para trabalhar. Acho que a gente precisa fortalecer isso, mulheres trabalhando com tecnologia. A gente precisa criar uma rede para a gente conseguir alavancar isso cada vez mais nas empresas e a gente conseguir ocupar mais lugares. Então, queria trazer essa visibilidade, né, para mulheres que estiverem assistindo, para virem trabalhar com tecnologia, virem trabalhar com dado. É uma área que é muito bom de se trabalhar e, assim, tem muitas oportunidades. Muitas oportunidades na Localiza, Na né? Localiza. Ser sangue verde, é isso aí. Bom, acho que tudo que a gente discutiu aqui mostra que a gente está no caminho certo, né, para ser o melhor Labs da América Latina. Queria agradecer aí a presença de vocês, foi muito prazeroso aqui o papo, muito enriquecedor. E é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais. Colabs, o seu encontro com a tecnologia.